Olá malta, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Perspectiva da He4She, da Universidade Católica. Novo ano, 2024, estamos frescos para mais um episódio e hoje vamos conhecer a perspectiva de Lia Raquel Neves. Lia, olá, boa tarde. Olá, obrigada pelo convite. Então, para os nossos ouvintes que não conhecem a Lia é licenciada em Filosofia e tem um mestrado em Saúde Pública. Em 2023, co-apresentou no Web Summit a Masterclass A Armadilha da Igualdade e o Paradoxo da Meritocracia com a Stella Swills Cuesta Shihab, onde falaram também sobre a meritocracia, a igualdade e a equidade. Foi distinguida com o prémio 100 Mulheres Brilhantes na Ética da Inteligência Artificial também em 2023 e atualmente é fundadora da ETIC, dedica-se também a questões éticas, incluindo a avaliação de risco ético, auditorias, desenvolvimento de códigos de ética, programas de sensibilização e investigação ética. Ok. Muito Obrigada, obrigada. Rita, pelas palavras e pela introdução. Comecemos então. Lia, queremos saber com um começo diversificado entre a saúde e as ciências sociais, de onde é que surge o teu interesse pela área da inteligência artificial? Esta questão é sempre, para mim, parece muito óbvia, mas é sempre muito difícil de explicar isto, porque o meu percurso, em certa medida, sempre se moldou por uma certa diversidade de campos que eu explorei ao longo dos anos. Como vocês estavam a dizer, eu comecei assim o meu percurso com uma licenciatura em Filosofia, na Faculdade de Letras, e isso, obviamente, que me proporcionou uma compreensão, eu diria, bastante abrangente da ética e também dos temas de ética, mas também me proporcionou uma compreensão daquilo que, ou melhor, não é uma compreensão, ajudou-me a perceber e a ter consciência daquilo que eu não sei. E por isso, quando eu migrei depois para a Faculdade de Medicina para fazer um mestrado, eu estava já focada em outras questões, nas questões da bioética, e naturalmente eu acabei por expandir o meu foco muito para lá da filosofia da tecnologia, da ciência e da ética, no fundo, para procurar entender outras competências que eu necessitava na altura, que são desde a economia da saúde à administração em saúde pública, por exemplo, mas é claro que no início do meu percurso eu experienciei dar algumas aulas na faculdade, o que nunca foi o meu sonho, e com naturalidade eu voltei-me mais para os projetos de investigação que sempre entrecruzaram as esferas da saúde, da tecnologia e das ciências sociais. Ao fim de alguns anos, no contexto de investigação, e como eu julgo que vocês também sabem, tem uma política de emprego científica precária, eu posso dizer que ainda precária, infelizmente. Eu virei um bocadinho o meu percurso mais para a gestão de ciência e tecnologia em 2019 e decidi começar a diversificar-me como consultora, de modo a poder conhecer assim um pouco processos mais elásticos, aprender metodologias mais ágeis, para entender também melhor o tecido empresarial. E esta transição de conhecimentos entre o setor académico e o setor empresarial acabou por me trazer desafios bastante enriquecedores, mas também desafios muito difíceis. E, portanto, respondendo aqui um bocadinho também à segunda parte da vossa pergunta, o surgimento da IA no meu percurso, no meu ver, foi absolutamente natural e muito prévio a uma certa febre da rentabilização dos cursos de IA. E, em primeiro lugar, porque a filosofia faculta ferramentas conceptuais e, portanto, teóricas essenciais à análise dos impactos éticos da IA na sociedade. Estamos a falar desde a autonomia, a responsabilidade moral, a justiça social. E, em segundo lugar, do próprio ponto de vista prático da noção de algoritmo, que está de mãos dadas com a lógica formal, que é um domínio também bastante desenvolvido na filosofia.
Claro que à parte disto, ao longo destes anos, eu tenho vindo a escrever, e durante diversas vezes foi para o projeto A Ciência Viva, na imprensa regional, depois mais recentemente para a iniciativa da Cultura, Ciência e Tecnologia na imprensa, da Associação Portuguesa de Imprensa, onde eu usualmente tento fazer uma análise da relação entre ética, cinema e literatura, da saúde, da política, dos direitos humanos com a IA. E pronto, isto antecipa um pouco o modo como eu penso a importância da representatividade nesta área que deveria ser interdisciplinar, multissectorial, interseccional. Um, Pronto, penso que dá assim uma visão abrangente. Sim, acho que foi muito bem resumido, por isso não acrescentaria nada. E queria um bocadinho que mencionaste esta transição que fizeste da parte mais académica para a área mais empresarial, também uma certa curiosidade para perceber como é que funcionava o modelo empresarial e surgiu na tua vida a ETIC, que fundaste. Podes explicar aos ouvintes o que é a ETIC, como é que surge esta ideia? Fala um bocadinho sobre esse processo. Outra questão difícil. Bem, se eu pudesse resumir isto numa só frase, eu diria: este projeto esteve na gaveta durante muitos anos, ponto. Mas não é só isso. Obviamente, este projeto surgiu, em certa medida, de uma vontade de desenvolver algo inovador, também do constatar da ausência da consultoria ética no mercado nacional em Portugal, ou seja, através do contacto com diferentes partes interessadas, como académicos, policy makers, empresários, ativistas, mídia, sociedade em geral, com os quais eu trabalhei em projetos anteriores, eu acabei por identificar que faziam parte das conversações diversos tipos de dilemas que nem sempre tiveram resposta ou foram tidos em consideração. Isso fez com que se gerassem diversos tipos de dificuldades, que eu não irei aqui explorar, ou tentarei não explorar, mas que poderiam ter sido evitadas e solucionadas através do exercício da consultoria ética. Ora, a consultoria ética, ao contrário daquilo que se faz numa empresa de consultoria de gestão, procura manter os padrões éticos. Parece redundante dizer isto, eu sei, mas uma empresa de consultoria de gestão também pode correr o risco de perder de vista o seu propósito original. Ou seja, por exemplo, ser a consultora de confiança de um CEO, por exemplo. E uma empresa de consultoria ética encontra, ou neste caso encontrou o seu lugar no mercado ao não ser confundida com uma empresa de investimentos. Nós costumamos dizer, as escolas de gestão ensinam a fazer as coisas com eficiência e não só, mas a filosofia deve ensinar a fazer as coisas com imparcialidade ética. E acontece também que os melhores consultores de gestão também têm dilemas ou desafios éticos complexos, entre outros, e para os quais eu quase que poderia dizer que nem sempre estão preparados para responder, porque não faz parte da sua formação. Apesar de eu ter noção que a generalização é sempre um risco, claro. Obviamente que este projeto ganhou também um maior destaque depois de ter sido apresentado na primeira Web Summit em que participei, em 2022, no Women in Tech Lounge, patrocinado na altura pela TopTal. E depois, como estavas a dizer, em 2020, em dezembro deste 2023, acabei por ser reconhecida como uma das 100 Brilliant Women in High Ethics no Women in High Ethics Annual Summit, realizado nos escritórios da Microsoft em Nova York. Isso também me trouxe alguma, não é confiança, mas é um sinal de que nem sempre a quantidade não significa qualidade. E esta equipa, a nossa equipa, procura mais através da observação
do desempenho individual ou corporativo, fazer uma avaliação objetiva, e a mim cabe-me passar a mensagem de que, e eu tento dizer isto muitas vezes, sempre que tenho a oportunidade de falar, parte do que é estritamente legal pode não ser geralmente aceito como ético. E é nessa área cinzenta que se originam a maioria dos problemas éticos que os gestores ou qualquer outro profissional precisa ou precisam de resolver. É por isso que a discussão ética também eu tenho dito que se demarca do contexto de compliance. Atuar sobre os valores da integridade, da diversidade, da equidade e da inclusão é o que permite a demarcação através de um padrão de transparência que visa, a meu ver, habilitar a tomada de decisão informada. E para isso, claro, é necessário que sejam feitas avaliações de risco ético, os desenvolvimentos de códigos de ética, os programas de consciencialização e da investigação ética. Eu gostaria de ter mais dados disponíveis de algumas empresas, mas fora isso, acho que é perceptível de onde é que surgiu e como é que surgiu. Não há problema com os dados, porque foi uma ótima resposta, não há. E já meio que quase adiantaste a nossa próxima pergunta, que era o papel da filosofia, então no teu olhar sobre o mundo, na tua visão e bem no desempenho do teu trabalho. Pois, de facto tens razão. Eu fui respondendo se calhar um bocadinho a essa questão enquanto entusiasmo, e depois começo a falar, mas respondendo diretamente à vossa questão, sim, este background no sentido filosófico, faz e fará sempre parte de mim. Ou seja, não é só as nossas experiências pessoais, sociais, culturais, artísticas, académicas, bem como todos os nossos projetos e a nossa progressiva evolução, irá sempre diferenciar o nosso olhar sobre o mundo e o modo como nos queremos posicionar no mundo e na sociedade ao longo dos anos. E há uma tendência para instigar, ultimamente, algo que é a epistemologia. A epistemologia é uma área da filosofia que se ocupa do conhecimento científico, para tentar aqui ser sucinta, está morta, ou seja, reduzindo ao absurdo, o argumento tem sido: há questões para as quais esse conhecimento é académico, é ideológico e pouco relevante para os desafios práticos e velozes que nós enfrentamos. E a propósito disto, há pouco tempo eu li um post no LinkedIn de alguém que eu admiro muito, que dizia algo como: a tecnologia é agnóstica a opiniões, intenções e consequências. Só que eu vejo muitos problemas nesta afirmação. Com as ferramentas de análise crítica provenientes da minha formação em filosofia, é normal que eu sinta que a criação e o desenvolvimento da tecnologia, por exemplo, eu não sinto, é um óbvio, mas a criação e o desenvolvimento da tecnologia são influenciados por decisões humanas, incluindo, e sublinho este incluindo, opiniões, intenções, valores. Portanto, os criadores e as criadoras de tecnologia fazem escolhas sempre que concebem algoritmos, sistemas, plataformas, e essas escolhas podem refletir preconceitos e crenças. E isto significa que, embora a tecnologia em si possa ser neutra, a sua utilização e as aplicações não o são. E é aqui que surgem as consequências sociais, éticas e políticas bastante significativas. E pronto, e os princípios, neste caso, acho que poderia expandir-me aqui sobre os princípios da IA, sobre fairness and bias, trust, transparency, accountability e tudo mais, que é aplicado pela maioria das instituições, vem de onde? Eu só queria que algumas das pessoas respondessem a isto a si mesmas, mas vamos tentar não entrar nessa discussão. Então, um bocadinho em torno mais agora voltando à questão da inteligência artificial, mas também mistura a questão da filosofia, porque a pergunta tem a ver com ética. Quais é que tu consideras que são os maiores desafios
éticos que surgem agora com o desenvolvimento da inteligência artificial? Eu sei que isto é uma daquelas perguntas base muito difíceis de responder, com muito para se falar, mas é sempre, não deixam de ser importantes. Sim, essa questão é muito importante e muito difícil de resumir. E também um pouco ingrato, porque eu sou obrigada a escolher desafios. E, portanto, eu diria que, para começar, neste momento não há. Ou seja, eu sei que a pergunta é quais são os maiores desafios éticos, mas os desafios não são apenas éticos. E a dificuldade de ser sucinta vai por aí. Ou seja, desde a questão da cibersegurança, podíamos começar logo por aí, mas claro que se eu me focar, eu diria que, por exemplo, a equidade e o viés algoritmo, especialmente, a meu ver, que tenham áreas de conhecimento cruzadas, no setor da saúde, traz questões muito profundas, na medida em que não só podem perpetuar, como podem ampliar disparidades já existentes, como é o caso dos sistemas de diagnóstico. Viés racial, por exemplo, entre outros. Mas também na área da educação, a implementação, como vocês sabem, de sistemas de IA no processo de avaliação e seleção de candidatos, pode gerar questões de discriminação e desigualdade, ou no acesso às mesmas oportunidades. Também podemos, ou deveríamos, falar da responsabilidade ética. Nós devemos sempre falar da responsabilidade ética como base aos cenários médicos e educacionais, que acaba por ser desafiada pela complexidade e uma certa da cadeia das tomadas de decisões destes sistemas automatizados. O terceiro setor, se eu falasse na saúde, educação e o terceiro setor, eu teria sempre de falar de política, não querendo fazê-lo, mas o uso da IA em processos eleitorais pode vir a levantar diversas preocupações sobre manipulação, como é óbvio, e pode afetar a confiança e a integridade do processo democrático. Portanto, assinalaria estes três. Posso referir que, do ponto de vista também da privacidade e da segurança, temos riscos muito transversais a estes três setores. Ou seja, face aos dados dos pacientes, face aos dados dos estudantes e face aos dados dos eleitores. O impacto face à equidade social pode ser tão devastador nestas questões que somos obrigados a apelar à necessidade urgente de diretrizes éticas na integração de IA em setores sensíveis. Precisamos de garantir benefícios equitativos na sociedade. Vou tentar ser. Posso só dizer mais uma coisa em relação a este aspecto? É que isto também implica que nós tenhamos de falar das questões da concentração de poder devido ao risco da IA, por vezes ser desenvolvida apenas por grandes corporações. Era só para deixar esta nota. Sim, notinha de rodapé. Sim, é um bocadinho isso. Portanto, opondo-nos agora aos desafios, quando falamos em consequências da IA e consequências sociais, comportamentais, da automação e pronto, como se vê muito nos jornais e assim, pensamos logo em consequências e aspectos negativos como a perda de trabalhos ou o sedentarismo ou mesmo a polarização de grupos que pronto, pode ser afetada pelos algoritmos. Mas a par dos desafios há certamente consequências positivas e um lado positivo e bons contributos para a sociedade da inteligência artificial e destes softwares, e queríamos saber quais são. Eu também gostava de saber vários pontos positivos, e consigo perceber a necessidade de fazer o balanço, não é? Porque muitas das vezes nós estamos envolvidos só nas questões na mitigação dos riscos e na sensibilização, em awareness e tudo mais, mas
do ponto de vista da empregabilidade eu posso dizer que, por exemplo, a Organização Internacional do Trabalho lançou um relatório em agosto, penso eu, Generative High End Jobs, a Global Analysis qualquer coisa, que aponta para o sentido de nós virmos a ter mais empregos em áreas emergentes, o que eu acho positivo. E a par disso, também o desenvolvimento de novas áreas profissionais. E, portanto, é expectável, eu penso que seja expectável, que se venha a verificar a diminuição do erro em certas funções e também o aumento da produtividade. Sei lá, se estivermos a falar na análise de grandes quantidades de dados, pode ser muito positivo, mas na minha opinião pessoal, ou seja, parando um pouco e pensando mais metodologicamente, eu penso que só terei condições de ter afirmações tão certas quando tiver um pouco mais de evidência científica, mais sólida, ou seja, quando nós começarmos a ter estudos longitudinais, pelo menos de 10 anos, ou seja, nós precisamos e necessitamos de perceber qual é o impacto na integração humana, se haverá ou não uma degradação ao nível da intersubjetividade, por exemplo, ou no contexto da educação, como estávamos a falar, se o processo de aprendizagem se pode tornar mais interativo e pode desenvolver mais a motivação dos alunos e das alunas, mas se também pode causar dependência. Eu penso que estamos num momento de transição e isso é positivo. Eu falo muito de ética em A, mas eu sou uma, uma entusiasta de tecnologia também, portanto. Uma mistura Sim, dos dois sempre. Pronto, esta pergunta se calhar é agora um bocadinho mais direcionada para o contexto da He4She, já que é um movimento feminista das Nações Unidas, o perigo de viés e consequências da reprodução de estereótipos padronizados em inteligência artificial, nos motores de busca, coloca em questão um novo debate. E nós queríamos saber, na tua perspectiva, de que modo é que a inteligência artificial pode ser um tema pertinente ou não a quando do debate em torno da igualdade de género, ou seja, como é que estas duas temáticas se relacionam. bem, eu não tenho dúvidas de que a inteligência artificial em torno da questão da igualdade de género é um tema que tem que ser falado e cada vez mais falado e debatido. Claro que também posso salvaguardar que pode sempre haver alguém com muito melhor capacidade didática do que eu que possa falar-vos sobre isto. Em termos gerais, aquilo que eu posso dizer é que o enviesamento da IA é um tipo de enviesamento algorítmico que ocorre quando os sistemas de inteligência artificial geram resultados imprecisos, discriminatórios ou tendenciosos. E é essencial sublinhar aqui que o enviesamento pode resultar, como nós já sabemos, por variadas causas, desde os dados que são utilizados para treinar o sistema, desde os algoritmos utilizados para analisar os dados, e, como eu estava também a referir, os próprios valores dos e das criadoras, vamos pôr as coisas assim. E então eu tenho que sempre questionar como é que o preconceito pode ser introduzido, sei lá, num modelo linguístico como é o caso do ChatGPT. Ora, se este modelo é treinado com o recurso a um enorme conjunto de dados de texto, os dados de treino, que depois é utilizado para ensinar ao modelo os padrões e as correlações entre palavras e frases,
e se existirem enviesamentos nos dados de treino, então o modelo irá aprender a reproduzir esses mesmos enviesamentos nas respostas. E nós, se quisermos mitigar a discriminação e os estereótipos, é importante que venhamos. Acho que é assim que se diz, venhamos. Às vezes fico a pensar. Venhamos a adotar medidas para reduzir esses preconceitos de IA. O que é que nós podemos. A pergunta é o que é que nós podemos fazer para mitigar essas consequências que são indesejadas. Podemos ter muitas coisas, desde contornar o sistema no sentido de recolher os dados de modo diverso e representativo, não saltar etapas de verificação da existência de linguagem ofensiva e discriminatória. E também em relação a um aspecto que não se tem falado muito, que é em relação à questão da representatividade, eu penso que é muito importante relembrar que a escala da web não é a escala da realidade. Eu não tenho ouvido muito o debate em torno deste aspecto e é importante relembrarmos isto muitas vezes. Se também dizer que se não for possível, por exemplo, que é algo que eu tenho lido, remover a parcialidade dos dados de treino antes do modelo ser treinado, podemos certificar-nos de treinar o modelo corretamente, ou seja, testá-lo contra a imprecisão e contra a imparcialidade quantas vezes forem necessárias e avaliar as respostas, por exemplo, do chatbot para garantir não só a exatidão, mas também a sensibilidade e configurar instruções personalizadas, neste caso para um chat GPT. Claro que há muitas outras coisas que se podem fazer, como repular e etiquetar os dados recolhidos para treinar os modelos de aprendizagem automática. São questões mais técnicas, há pessoas com muito mais habilidade do que eu para falar sobre isto, habilidade e conhecimento. Posso também dizer que após esta recolha de dados, e eu penso que isto é de senso comum, mas mais vale dizer do que ficar por dizer. Após a recolha inicial dos dados, é importante continuar a interagir com o sistema, ou seja, fornecer as anotações adicionais e ajustar o desempenho do modelo à medida que ele vai sendo utilizado. Isto pode ser muito vantajoso, obviamente, em cenários em que é difícil e dispendioso de obter grandes conjuntos de dados rotulados ou quando é difícil garantir resultados mais exatos. Sabemos perfeitamente que é possível monitorizar o desempenho de um modelo para detectar possíveis enviesamentos e intervir utilizando outro tipo de técnicas como o de biasing, por exemplo, ou a formação adversária aos algoritmos de reconhecimento e de equidade. Portanto, basicamente, traduzindo, é preciso implementar técnicas de pós-processamento. E é isso que é preciso fazer, entre outras coisas. Certo, e a nós, enquanto consumidores e utilizadores, cabe-nos também estar conscientes e estar alertas e também ser críticos, não é? Perante os resultados que nos aparecem. Claro, a análise crítica é um pouco aquilo que eu estava a dizer, de sermos conscientes, de termos a consciência de que a escala da web não é a escala da realidade, as fontes muitas das vezes não são provenientes não são fidedignas, é isso que eu quero dizer, de bases de dados já confirmadas, e portanto é um bocadinho por aí, sim. Falar de uma integração segura de sistemas autónomos na sociedade é também necessariamente falar em diversidade plural. Penso que esta frase é tua. Sim, eu devo ter escrito isso num dos meus textos, não é? Eu imagino que seja falar de integração. Sim, encontrei Sim, no site da ETIC e acho que direcionado para um artigo teu. Mas sim, e queríamos saber se... mais sobre a automação e o facto de eu afirmar a interrogação ética em torno das consequências sociais, não é?
Ou seja, as consequências sociais da automação é um tema que já tem décadas. Um, eu aproveito este propósito, já que me fazem a pergunta, e recomendo a leitura do último livro da professora Fei Fei Li, é professora de Ciência de Computação na Stanford University, e também é fundadora do Stanford Institute for Human Centered AI, penso que é assim que se diz, mas por favor verifiquem. E ela foi uma inspiração ao longo de anos que eu tenho vindo a estudar o tema. O livro chama-se The Worlds I See, desculpem. Curiosity, Exploration and Discovery at the Dawn of AI, qualquer coisa assim. É um livro de ciência na primeira pessoa e de história da ciência e do que é a inteligência artificial e como é que ela surgiu e para onde estamos a caminhar. Vale muito a pena ler esse livro. Mas retomando a vossa questão, aquilo que provavelmente eu quereria dizer é que a segurança nesse contexto, penso eu que seria nesse contexto, diz respeito à garantia de que os sistemas é difícil eu dar uma resposta concreta, mas estes sistemas vão operar em certa medida de um modo confiável, ético e sem causar danos. E para mim, isso só é possível se a diversidade face à inclusão de diferentes ou diversas vozes e culturas, etc., for garantida. Ou seja, é crucial entender que os desafios, neste caso os desafios emergentes na integração de sistemas autónomos, tanto ao nível de viés de algoritmos como da falta de transparência, têm que ser falados. E por isso, para enfrentar estas questões, nós necessitamos, quanto antes, adotar uma certa abordagem de inovação responsável, ou seja, considerando não apenas os aspectos técnicos, mas também aspectos que são os impactos sociais, éticos e ambientais. E voltamos à questão base de garantir que dentro desses sistemas a igualdade, que significa que cada indivíduo ou grupo de pessoas recebe os mesmos recursos ou oportunidades, e ao mesmo tempo garantir a equidade, que a pessoa, ou seja, reconhecer que cada pessoa, partindo de circunstâncias diferentes, tem os recursos e oportunidades necessários para um igual resultado. Ora, a meu ver, como é óbvio, isto só vai ser possível com a participação ativa da sociedade na tomada de posições conjugada com programas educacionais que promovem a consciencialização sobre as implicações éticas, por exemplo, neste caso específico da inteligência artificial. E este aspecto de construir uma mentalidade ética continua por fazer por diversos motivos. Um deles, pelo pensamento falacioso de que a ética limita o lucro. Pegando, sim, na questão que estavas a mencionar de ter a haver uma consciencialização também coletiva das pessoas para estas questões, para procurar também a igualdade. Existem outras ameaças que estão a surgir, se calhar não tão direcionadas para a questão da igualdade, mas se calhar para uma questão mais de sexualização da mulher. E eu queria introduzir essa questão questionando-te sobre com os avanços da inteligência artificial também surgiram os humanoides e há um padrão curioso destes humanoides, destes robôs. Para quem não sabe, os humanoides são robôs que têm um aspecto semelhante a um ser humano e tendencialmente são feitos a copiar o corpo do sexo feminino. Alguns exemplos é a Sofia, a Mecha, Nadine, Junko Shikira, acho que é assim que se diz. E eu queria perguntar se tu consideras que a evolução destes humanoides pode resultar num padrão de sexualização da mulher, ou como nós já constatamos, por exemplo, com os deepfakes,
e com muitas edições que são feitas nos média, que pegam esta nova ferramenta que é a inteligência artificial e utilizam-na de modos menos corretos, vamos colocar assim. Bem, Rita, esta, esta questão dava para a noite inteira. Hum, olha, em primeiro lugar, eu vou ter que dizer que muitas destas questões têm sido retratadas ao longo de séries incríveis. Lembro-me de Real Humans, depois Humans, Westworld, Black Mirror. Várias destas questões foram exploradas de um modo até quase, quase não, distópico. Mas a verdade é que nós temos passado da distopia à realidade. Se virem, por exemplo, a empresa da Realbotics, penso eu, do Matt McCullen, que é a Realbotics é uma subsidiária da Abyss Reatinos, que tem, aquilo que ele tem feito é fomentar a hipersexualização de corpos que correspondem a ideais usualmente misóginos. E se virem também esta recente polémica da deepfake pornográfica com a Taylor Swift, não é? O site de onde partiu deste crime, penso, não estou certo do que estou a dizer, mas o Mr. Deepfakes, penso eu, ou Mr. Deepfakes, tem um fundador anónimo e conta com uma média de mais de 17 milhões de pessoas por mês a aceder ao seu site, enquanto ele lucra com a imagem destas pessoas sem qualquer consequência. Depois disso, pensem que, além destes 17 milhões de pessoas que visitam o site por mês, neste caso da Taylor Swift, esta fotografia foi vista mais de 47 milhões de vezes antes de ser removida. E nós perguntamos-nos, nos Estados Unidos não existem leis, penso que posso afirmar que ainda não existem leis federais face à criação e à partilha de imagens de deepfake. E portanto, isto leva-me a muitas outras questões. Há um relatório disponível de 2023 de State of Deepfakes da Home Security Heroes, que é interessante para qualquer pessoa consultar. Mas para mim isto está associado a muitas outras questões. Se as mulheres estão subrepresentadas no setor da inteligência artificial, o que é estatisticamente verdadeiro, e se assumirmos que os sistemas de IA refletem preconceitos de género dos seus criadores, eu ponho sempre no masculino e isto é muito ingrato, mas eu digo dos seus criadores, e daí eu vos ter dito há pouco que eu discordo da afirmação de que a tecnologia é agnóstica a opiniões, intenções e consequências. Então é muito provável que a subrepresentação continue a perpetuar os estereótipos culturais. E é fundamental salientar a necessidade de responsabilizar as empresas desenvolvedoras de IA e incentivar a transparência nos processos de criação que garantam a inclusão de princípios éticos desde as fases iniciais. Falamos aqui na ausência de legislação, portanto, no caso dos Estados Unidos, para estas questões, e é um pouco por aí que surge a nossa próxima pergunta, que é, no teu olhar, na tua perspectiva, qual deverá ser o papel das grandes organizações e, sobretudo, dos governos, que esses sim é que têm o poder de implementar, na regulação e aplicação de políticas éticas para o desenvolvimento e implementação de softwares de IAs na sociedade. Bem, esta questão, como todas as outras que vocês me endereçaram, é bastante complexa. Olha, desde logo porque há um fator aqui, não é o primeiro, certamente, mas há sempre um fator aqui que é o fator económico.
E há uns tempos atrás, é muito curioso que eu li um estudo, este estudo certamente que está desatualizado, mas era um estudo de 2021, e dizia que o mercado da IA estava avaliado em cerca de 93,5 mil milhões de dólares e tinha uma taxa composta de crescimento anual projetada para 38% de 2022 a 2030. E certamente que estes dados já não estão certos, eu tenho consciência disso. Ora, se nós adicionarmos a este facto que a maioria das Big Tech, eu não vou dizer Big Tech, grandes companhias, grandes empresas, têm na sua liderança de topo homens caucasianos à frente a influenciar a criação de policies, nós já temos à partida um enviesamento. Outra preocupação que nós estávamos a falar no BECA, no início, tem a ver com a falta de dados, ou seja, fala-se do tema da ética e da responsabilidade em IA. As empresas, através do marketing, capitalizam-nos até ao limite para a sua própria renovação da imagem, mas no momento de divulgarem os dados sobre aquilo que estão a implementar, não existem. E mesmo com ferramentas para mitigar e evitar os riscos éticos da IA, se não houver formação, monitorização e avaliação com dados, não haverá resultados a longo prazo. Outra questão tem que ver com isso que o Lourenço estava a perguntar. Estavas-me a perguntar sobre a questão de regulatória, ou seja, a questão de legislação, desculpem. Há aqui uma questão que não é só no tema da ética em IA, é na legislação em geral, que tem que ver com o problema das escalas. As escalas nacionais, europeias e internacionais. Do ponto de vista da aplicação, por vezes, não há poder vinculativo. E é imperativo que as organizações e os governos adotem uma abordagem colaborativa, global, na formação de políticas éticas para a IA. Temos neste momento, como sabem, um acordo sobre a lei para a regulação da inteligência artificial, que define as diretrizes, as limitações e as obrigações das empresas, e também sobre como é que as organizações que desenvolvem ou trabalham com algoritmos irão ou deverão vir a implementar guidelines e esperemos que isso seja concretizado ou implementado até 2026. É essencial que assim seja. É aí que a meu ver, que estão definidas as soluções de IA. Estamos a falar de coisas mais profundas do que muito mais profundas do que o que nós estamos aqui a debater. Estamos a falar dos sistemas de pós-identificação biométrica, estamos a falar de reconhecimento facial, estamos a falar das questões da categorização através de características sensíveis, estamos a falar dos sistemas de ranking social baseado no comportamento e nas características pessoais, estamos a falar dos sistemas de reconhecimento de emoções, portanto, muitas outras questões. Portanto, eu acho que há aqui um problema de escalas que tem que ser harmonizado e tem que haver uma harmonia global. Mencionaste que era muito difícil trazer estas soluções de forma legislativa, porque muitas vezes quem assume estas posições de poder são de facto homens caucasianos, e inclusive acho que esta frase também é tua, espero não estar a enganar-me. Há uma grande parte da indústria da tecnologia que não tem interesse em vários temas por um motivo. É dominada por homens. É hora de mudar a narrativa de que não há mulheres qualificadas no campo. E um bocadinho
também para terminar, porque nós fazemos sempre uma pergunta no final do podcast que é igual para todos. E acho que esta frase simboliza muito bem essa pergunta, que é sede de mudança. Qual é que é o próximo passo que tu achas que tem de ser tomado para que a igualdade de género passe de um conceito a uma realidade? E já que estamos a falar da inteligência artificial e que esse foi também dos maiores tópicos deste podcast, um bocadinho o que é que tem de mudar nesse sentido, na implementação desta nova tecnologia e dos avanços tecnológicos em geral do nosso mundo. Bem, Rita, depois tu dizes que eu escrevi isto, alguns eu revejo-me perfeitamente nesta afirmação, é muito provável que eu tenha dito isto, mas aproveito para dizer, já para me criticar a mim mesma, dado que o escrevi, no sentido em que às vezes tenho muita dificuldade em fugir a uma discussão binómica o que não ajuda nada da formulação mulher-homem, e sinto-me sempre numa transgressão, num certo apagamento de pessoas não binárias, ou até passar a ideia de que não há homens feministas na luta pelos direitos humanos. Isto seria outro debate, mas já agora faço esta nota. Claro que é preciso, mas subscrevo o que eu disse, é preciso mudar a narrativa de que não há mulheres qualificadas na área. Eu recomendo vivamente que se veja o diretório das Women in High Ethics, que foi lançado em 2018, a primeira publicação das 100 mulheres brilhantes em High Ethics pela Mia Shadan, fundadora da Lighthouse Tree, para reconhecer mulheres talentosas e ocultas neste espaço. Para balançar esta tendência, também diria que precisamos de passar daquilo que está na estratégia da Comissão Europeia para a Igualdade de Género 2020-2025 para uma aplicação de objetivos políticos e das ações que garantam a igualdade de género. Mas a minha convicção pessoal não é só com convicção pessoal, ou seja, eu sei que o único modo de inverter determinados preconceitos estruturais é através da intervenção na educação precoce. É só assim é que nós vamos ter mudanças estruturais. Basta ver o Global Gender Gap Report de 2023 e nós sabemos perfeitamente que vão ser necessários pelo menos 131 anos para atingir a paridade total. Eu penso que neste momento apenas a Islândia seja o único país que eliminou mais de 90% da sua disparidade de género. De modo que temos um longo caminho ainda a percorrer. Acho que falar sobre isso é importante, criar, concretizar, é aquilo que nós também temos de fazer neste momento, a concretização. Muito bem, obrigado, Lia, por teres aceito o nosso convite e por teres vindo aqui ao podcast também dar um pouco o teu testemunho. Obrigado. Obrigada eu pelo vosso convite. Desculpem, é o fim do dia, estou cansada, há coisas que tenho. Compreendo. Para mim é o meu início de dia, mas eu já estou cansada, por isso não estamos a começar. Não, mas muito obrigada por teres vindo e foi uma boa forma de eu começar o meu dia e do Lourenço provavelmente acabar o dele. Eu também. E gostámos muito de falar contigo e é de facto, por mim ficava aqui horas a ouvir mais sobre este tema, porque eu não sabia nada previamente, quase, sobre esta área e aprendemos imenso contigo e tenho a certeza que os nossos ouvintes lá em casa também aprenderam imenso. Todos aprendemos uns com os outros e acho que é isso que é importante a partilhar. Por certo que haverá gente com capacidades e conhecimentos técnicos muito mais profundos do que eu. Eu apenas tenho uma análise interseccional um pouco diferente, também não só pela minha formação, mas também pela minha história de vida, e é sempre importante testemunhar isso. Estarei sempre disponível para falar com vocês. Ótimo. E nós gostaríamos de
poder repetir no futuro. Obrigada. Também podemos. Boa. Tenham o resto um bom dia. Obrigada, uma boa noite para vocês.